Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar prosseguimento ao curso de mecânica. Vamos iniciar agora o capítulo 7, que fala sobre trabalho e energia. O conceito de energia é um conceito que não é tão fácil de entender. Primeiro porque não tem uma definição do que é, né? Segundo que para quem está começando, normalmente, talvez não seja o caso de vocês, mas normalmente os alunos têm certa dificuldade nesse assunto, tendo em vista que não viram direito lá no ensino médio, já chegam na graduação com algumas dificuldades e eu vou tentar sanar essas dificuldades, pelo menos do ponto de vista conceitual. Tá? Já partindo de uma coisa que não tem conceito. Energia, de uma forma bem simples, é uma grandeza escalar. Tá? É um número que está associado a um sistema. E esse número ele pode ser alterado em algumas situações, mas ele pode também se manter constante. Tá? De forma geral, se você considerar todo o universo, considerar o universo como sendo um sistema fechado, esse número ele se manteve constante ao longo da evolução do universo como um todo. Né? A energia do universo é a mesma desde que o universo foi criado. Mas se você olhar um sistema mais localizado, um sistema tipo uma sala dessa que eu estou aqui, você também pode associar um número apenas a esse ambiente. Esse número ele pode sofrer alterações dentro do ambiente. Eu posso fornecer mais energia para o sistema ou eu posso retirar a energia do sistema. A energia ela pode se manifestar de diversas formas. Tá? Talvez a energia mais comum no nosso dia a dia seja a energia que a gente chama de energia elétrica, que vem da interação de partículas elétricas, tá? Que a gente usa corriqueiramente para fazer os aparelhos elétricos funcionarem. Né? Mas também a gente está acostumado a uma forma de energia associada ao atrito de partículas, que a gente chama essa energia de calor, ou também de energia térmica. Tá? Existe também a energia que vem do Sol na forma de fótons de luz, a gente chama de energia luminosa. A própria propagação da minha voz se propaga através do meio, através de uma forma de onda, né? E a onda, nesse caso aqui, é uma onda sonora, ela também gera uma forma de energia. É uma energia de interação de uma onda com o meio, que nós chamamos de energia sonora. Tá? Mas então, a grosso modo, ela se manifesta de diversas maneiras. Do ponto de vista da mecânica, nós estamos interessados na manifestação da energia de uma perspectiva muito simples, da perspectiva que nós temos de movimento de corpos. Tá? Como a gente está estudando o movimento dos corpos e também a interação entre eles, então a gente costuma resumir essa perspectiva de energia, que é uma coisa bem mais ampla, a um ou dois casos que estão associados tanto ao movimento de um objeto, tá? E aí a gente pode associar uma energia de movimento, a gente chama de energia cinética, quanto a interação entre dois ou mais objetos. A gente sabe que os objetos interagem entre si através de forças. Tá? Por exemplo, o Sol interage com a Terra através de uma força gravitacional. Embora a gente não tenha estudado a força gravitacional da forma que é para ser estudado, tá? Isso é feito normalmente em um capítulo de gravitação à parte, nós vimos que corpos interagem gravitacionalmente e estudamos isso para objetos se movendo próximo à superfície da Terra, e nós tínhamos ali uma força gravitacional que puxava os objetos do centro da Terra, e a gente resumia
simplificar o estudo considerando que seja uma força vertical para baixo, uma força constante vertical no sentido para baixo, tá? Mesmo isso não sendo condizente com a realidade, mas funciona muito bem para analisar movimentos que estão próximos da superfície da Terra. Mas existem outras formas de interação, tá? E para cada forma de interação entre corpos, tá? Toda vez que eu falar interação, entendam força, uma força existente entre dois objetos, nós podemos associar uma forma de energia, tá? Essa energia é chamada de energia potencial. Então, do ponto de vista da mecânica, nós iremos estudar a energia chamada de energia mecânica. Tá? E a energia mecânica, ela é uma junção de duas formas de energia. A primeira, que nós chamamos de energia de movimento, e daí a gente usa uma palavra que deriva da origem grega, tá? A gente chama de energia cinética. Energia cinética. A palavra cinética vem de movimento. Tá? E a outra forma de energia mecânica é a energia potencial, que vem da interação. Então, a energia cinética ela é composta por uma energia de movimento. A energia mecânica, na verdade, ela é composta por uma energia de movimento e uma energia de interação. Tá? Um objeto que se move e um objeto que interage com outros objetos. E pode se mover também. Né? Eu posso ter as duas formas de energia em um sistema. Normalmente, sistemas mecânicos ele é uma junção dessas duas formas de energia. Eu vou mostrar isso futuramente. Tá? A gente vai estudar cada uma dessas formas de energia separadamente, depois a gente une as duas e trabalha com sistemas mais completos. Tá? Vamos começar trabalhando com a energia cinética. Tá? De forma geral, a gente pode converter uma forma de energia em outra. Eu posso transformar a energia cinética em energia potencial, ou o inverso, eu posso transformar a energia potencial em energia cinética. Eu posso transformar, por exemplo, a energia potencial em outra forma de energia, dentro daquelas que eu comecei a falar no começo da aula, energia elétrica, energia térmica, enfim. Mas, na mecânica, como a gente só está trabalhando com essas duas formas de energia, a gente pode converter uma energia em outra. Tá? Para converter uma energia em outra, a gente se apropria de uma propriedade física que permite com que essa conversão seja possível. Essa propriedade física nós chamamos de trabalho. Tá? Nós chamamos de trabalho. Trabalho, tá? Ok. Mas se a gente falar dessa grandeza aqui, que não tem nada a ver com o conceito usual de trabalhar, se bem que o conceito de trabalho que a gente usa no nosso dia a dia significa quando eu vou trabalhar eu vou gastar energia, eu vou usar energia. Tá? É parecido, mas na física a gente usa essa palavra aqui para descrever um significado de conversão de uma forma de energia em outra. Seja de energia cinética e energia potencial, ou seja de energia cinética ou potencial para qualquer outra forma de energia. Tá? Do ponto de vista matemático, tá? Vamos começar falando da energia cinética, mas do ponto de vista matemático, a energia cinética ela pode ser descrita por uma equação. Tá? Pode ser descrita por uma equação. Eu vou colocar aqui a primeira forma de energia cinética. Ela é descrita pela seguinte equação. Eu vou chamar a energia cinética, vou definir pela letra K, tá? Só por convenção, vocês poderiam chamar por qualquer outra letra. Alguns livros usam outras nomenclaturas, mas enfim, vou usar aqui a letra K para definir essa nova grandeza da energia cinética. Tá?
como ela está associada ao movimento de um objeto, a gente tem que ter duas características importantes aí do movimento. Primeiro, se é um objeto, ele tem massa, então essa grandeza aqui vai ter que depender da massa do objeto, naturalmente. E se o objeto está em movimento, ele tem uma velocidade, tá? Então, a gente pode mostrar que a energia cinética é obtida por essa equação aqui, tá? Essa equação é a equação definida experimentalmente, tá? Que está associada a essa forma de energia. Meio da massa do objeto que está se movendo vezes a velocidade do objeto ao quadrado. Tá? Então, ela depende da massa e da velocidade. Quanto maior a massa que o objeto tiver, mais energia de movimento ele vai ter. Quanto maior a velocidade que o objeto tiver, maior vai ser a energia de movimento que esse objeto vai ter. Tá? Então, depende dessas duas grandezas. Essa grandeza aqui tem uma unidade, tá? Uma unidade que no Sistema Internacional de Unidades, no SI, eu posso obter analisando as unidades de cada uma dessas grandezas aqui na própria definição. Por exemplo, a unidade de massa, nós sabemos que no SI a unidade de massa é o quilograma. Tá? E a unidade de velocidade é o metro por segundo. Só que como está ao quadrado, fica metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Tá? Essa é a unidade que nós vamos usar para definir a energia, seja ela qual for. Tá? Energia cinética, energia potencial, energia térmica, energia elétrica, energia sonora, energia, enfim. Qualquer forma de energia vai ser dada nessa unidade aqui. Vocês notem que não é uma unidade muito fácil, né? Você tem 3 unidades primárias aí. Então a gente costuma definir esse conjunto de unidades aqui primárias como sendo o Joule. Tá? Definido isso aqui como sendo o Joule representado pela letra J. J de Joule. Tá? Então isso aqui tudo nós iremos representar por essa letra J que vem de Joule. Então a energia de uma forma geral, a energia vai ter uma unidade no SI que é o Joule. Perfeito? Então, seja ela qual for a forma de energia, não só a energia mecânica, né, mas qualquer outra forma de energia, vai ser dado em Joule. Tá? Eu poderia usar essa equação aqui para fazer alguns exemplos, só que a aplicação dessa equação é muito simples. Você simplesmente tem as suas grandezas e você pode aplicar isso. Os problemas é uma aplicação matemática bastante simples, tá? Eu já vou passar para uma aplicação, talvez aí, se a gente tem uma aplicação nível 0, que é simplesmente substituir isso, os valores dados no problema na equação, vou passar para uma aplicação talvez nível 1, certo? Uma aplicação nível 1 seria um problema desse tipo aqui, tá? Um exemplo. Digamos o seguinte, digamos que um determinado objeto esteja se movendo em uma determinada direção. Tá? Esse problema me permite fazer uma série de análises, certo? A primeira análise que eu observo muito naturalmente é que, independente da direção que o objeto esteja se movendo, perceba que velocidade é uma grandeza vetorial. Então, para eu especificar essa grandeza perfeitamente, eu preciso definir não só o módulo, mas a direção e o sentido. Tá? Mas, independente da direção que o objeto esteja, caracterizando o vetor velocidade, a energia cinética, se eu tenho a mesma velocidade, a energia cinética vai ser a mesma. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu estou me movendo para frente, na minha direção aqui para frente, com a velocidade de 2 metros por segundo, eu vou ter uma determinada energia cinética. Se eu estou me movendo para a direita, perceba outro vetor completamente diferente, mas com a mesma velocidade de 2 metros por segundo, a minha energia cinética vai ser a mesma. Isso realmente me indica que a energia cinética, assim como qualquer outra forma de energia, é uma grandeza escalar. Tá? Ela só é definida através de um número e sua unidade. Certo? Ela não é um vetor que eu preciso definir
módulo, direção e sentido. Embora dentro da equação eu tenha uma grandeza que a princípio seria uma grandeza vetorial, mas na equação entra apenas o módulo dessa grandeza. Tá? Então a energia é uma grandeza escalar. Tá certo? Energia é uma grandeza escalar, nunca se esqueçam disso. Então imagina que um objeto de massa igual a 10 quilogramas e esteja se movendo em uma determinada direção, tendo em vista que eu não preciso mais especificar a direção. Se eu quero encontrar a energia cinética, com uma velocidade específica que eu vou chamar de V. Tá? Nem vou especificar a massa. Então, um objeto que tem uma massa e esteja se movendo em uma direção com uma velocidade V. Certo? Depois de um determinado instante, esse objeto ele vai ser acelerado. E se ele for acelerado, ele vai ser acelerado através de uma força, segundo a lei de Newton. Força é o que provoca a aceleração. Consequentemente, a força vai alterar esse valor escalar, esse número. Então, o que provoca alteração na energia de um sistema é uma força. Tá? Então, força altera esse valor numérico que eu tenho aqui e vai dar um valor específico. Uma força age nesse objeto de massa m, fazendo com que sua velocidade, depois de um determinado tempo, seja 2 vezes maior. Ou seja, em vez de ter uma velocidade v, o objeto vai ter uma velocidade 2v. Tá? Aí eu pergunto, qual será a sua energia cinética depois que a força atuar? Ou seja, quando a velocidade for 2v. Tá? Calcule isso em termos da energia cinética antes. Certo? Então, vou fazer os dois cálculos. Vou fazer primeiro a energia cinética antes. K vai ser igual a meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Perfeito? Isso é a energia cinética inicial. Eu vou chamar de K0. Usem aí K inicial, qualquer coisa. Tá? E a energia cinética final, vou chamar só de K, sem aquele índice zero aqui, vai ser meio. A massa do objeto não mudou, vezes a velocidade nova agora, que é 2v ao quadrado. Isso vai fazer com que eu tenha um jogo de expoentes aqui, né? 2 ao quadrado é 4, v ao quadrado é v ao quadrado. Esse 4 eu vou colocar ele na frente dessa equação. K é igual a 4 vezes, eu vou abrir um parênteses aqui, ó, meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Tá? Por que eu não dividi o 4 por 2? Porque o que está dentro do parênteses aqui é justamente a velocidade, a energia cinética inicial. Ou seja, a energia cinética final é 4 vezes a energia cinética inicial. Tá? Então é isso que eu quero. Qual é a relação entre a energia cinética final em termos da energia cinética inicial? Então, se eu duplico a velocidade, a energia cinética é multiplicada por 4. Tá? Esse é um problema um pouquinho mais avançado, mas também relativamente simples. Perfeito? Então, calcular a energia cinética é muito simples. Certo? O problema raramente pode complicar para você calcular a energia cinética em situações. Tá? Raramente isso pode ser complicado. Se eu estou olhando só para a energia cinética, vocês vão conseguir fazer grande parte dos problemas. Se eu estou olhando para outros conceitos que eu vou falar já, aí você tem alguma complicação a mais. Tá? Eu poderia perguntar qual foi o aumento percentual. Qual é o aumento percentual? Se foi 4 vezes maior, percentualmente, quantos por cento isso é maior? Né? É só dividir o valor final, o K final, pelo K inicial. Isso aqui vai ser 4 vezes 100, né? Isso vai dar 400%. Tá? Então, houve um aumento de 400% em relação à energia cinética. Perceba, se eu dividir um valor pelo outro, eu vou ter um fator numérico. Tá? Multiplicando esse fator numérico por 100, eu posso expressar isso em porcentagem. Foi o que eu fiz aqui. Eu multipliquei esse 4 que sobrou aqui por 100 e isso aqui me deu um aumento de 400%. É claro, né? É evidente, eu não precisava nem ter feito conta para notar aqui
uma coisa é 4 vezes maior que a outra, houve um aumento de 400%, tá? Muito simples. Antes da gente falar de energia potencial, tá? Vamos entender como nós podemos alterar a energia de um sistema. E para fazer isso, a gente vai lançar mão de um novo conceito que a gente chama de trabalho. Trabalho é a grandeza física que altera a energia de um sistema. Esse sistema, normalmente, ele é constituído de um conjunto de partículas. Tem vários objetos em movimento. Por exemplo, dentro dessa sala, eu tenho várias partículas de ar. Tem dióxido de carbono, tem oxigênio, tem outros gases aí em uma quantidade bem menor. E aí as partículas de ar elas estão em constante movimento, porventura podem até se chocar umas com as outras, certo? E quando isso acontece, uma transfere a energia para a outra. Então o sistema ele pode trocar energia dentro dos seus constituintes, transformando a energia que era de uma partícula para outra partícula. Tá? Isso tem a ver com um conceito importante da física, que é a transferência de movimento, certo? Vocês vão ver lá em Física 2, se vocês, Mecânica 2, na verdade, se vocês forem fazer esse curso, se for obrigatório. Mas lá vocês vão ver que a energia, tanto a energia quanto o movimento, pode ser transferido de um sistema para outro, de uma partícula para outra. Quando um veículo colide com um veículo que está à sua frente, ele transfere parte da sua energia para o veículo que está para frente. Tá? A energia ela pode ser transferida de um corpo para outro, certo? Mas vamos falar do trabalho. Falar do trabalho. Qual é a definição? A definição é muito simples. É a grandeza física que converte, melhor dizendo, é a grandeza física através da qual nós convertemos uma forma de energia em outra. Tá? Então, se você quer converter energia mecânica para outra forma de energia, realize um trabalho. Se você quer converter energia luminosa, se vocês lembrarem uma forma de a gente usar energia, cria energia, né? Porque ela já tem um valor total e ela é conservada desde o início do universo, como eu disse no começo da aula. Mas você pode converter energia luminosa em energia elétrica usando uma placa solar. Tá? E lá na placa solar, para fazer a conversão de energia luminosa em energia elétrica, realiza-se o trabalho. Deixa eu ver, numa hidrelétrica, normalmente a gente converte a energia mecânica em energia elétrica. Como? Realizando o trabalho. Tá? Então, toda conversão de energia acontece realizando o seu trabalho. Perfeito? Então, o trabalho serve para isso, para converter uma forma de energia em outra. Tá? A definição é essa. Matematicamente, nós podemos construir essa grandeza da seguinte forma. Isso do ponto de vista da energia mecânica, tá? Mas basicamente vai servir com leves modificações para outros conteúdos que não apenas a energia mecânica. Eu vou definir isso aqui pela letra W, tá? W de trabalho. W não, acho que W não é bom porque vai confundir com a outra coisa que a gente vai ver também já. Eu vou chamar de tal. Tal é a grandeza que eu defino como sendo o trabalho. É a letra que representa essa grandeza matemática, essa grandeza física. Tá? Matematicamente, ela vai ser definida pela seguinte regra. Ela é definida através de uma integral de uma soma. A integral basicamente é uma soma. Tá? Então, eu posso pensar como sendo uma soma de um certo produto de duas grandezas físicas. A força e o deslocamento, ΔS. Certo?
Esse produto ele tem uma característica muito especial. Como a energia é uma grandeza escalar, e trabalho, como sendo uma grandeza que converte uma forma de energia em outra, também deve ser uma grandeza escalar. Tá? Aí, para construir essa grandeza escalar, eu faço um produto de duas grandezas vetoriais. Tá? Lá em vetores eu disse para você o seguinte, nós aprendemos a fazer soma de vetores, subtração de vetores, nós não definimos divisão de vetores, isso não existe na álgebra dos vetores, mas existe um produto de vetores. Tá? O produto de vetores ele é descrito de duas maneiras, diferente do que a gente aprende lá no ensino básico e produtos de grandezas escalares, produto de números. E só existe uma maneira de a gente fazer um produto de duas grandezas escalares. Vetor, tá? Vetor a gente define de duas maneiras. A primeira maneira é essa daqui, a gente chama de produto escalar. Tá? O que é o produto escalar? O próprio nome já está definindo. É um produto cujo resultado é um escalar. O que é um escalar? Uma grandeza matemática que só é definida por um número. Um número e, a princípio, uma unidade. Tá? Diferente de um vetor, que precisa de 3 atributos. Né? Então, o que seria um produto escalar? Imagina que você tem dois vetores, um vetor A e um vetor B, tá? E eu queira fazer um produto entre eles. É o vetor A e o vetor B. Eu quero fazer um produto entre eles. A escalar B. Esse pontinho aqui representa um produto escalar. Tá? Isso aqui vai me dar um número. Quanto vale esse número aqui? Quanto vale esse número? Esse número ele tem um valor numérico que é obtido pela seguinte propriedade. Tá? Esse número aí ele vai ser igual a, vou colocar aqui embaixo, é o módulo do primeiro vetor. O módulo do primeiro vetor, vou colocar na forma compacta, assim, ó, módulo de A. Tá? Se eu tirei a seta do primeiro vetor, então aqui especifica o módulo com a grandeza positiva definida, vezes o módulo do segundo vetor, outra grandeza positiva definida, e esses dois vetores eles podem ser representados no espaço de modo que eles tenham um ângulo entre si. Tá? Imagina que eu represente esses dois vetores através da representação geométrica dos vetores. Tá? Eu tenho uma representação geométrica aqui do vetor A, eu tenho a representação geométrica do vetor A, e eu posso ter aqui também a representação geométrica do vetor B. Tá? Eu vou escrever eles da seguinte forma. Eu vou representá-los da seguinte forma. Eu vou colocar o início de cada vetor no mesmo ponto. No mesmo ponto. Da mesma forma que eu estou colocando aqui. O início de cada vetor no mesmo ponto. No mesmo ponto. Certo? Esses dois vetores eles formam um ângulo entre si. Eu vou chamar de θ. Θ é o ângulo que dois vetores formam entre si. Dois vetores sempre vão formar um ângulo entre si. Mesmo que o ângulo seja zero. Né? Esse ângulo é claro, nenhum. Né? Se esses dois vetores você puder construir um plano, e sempre você vai poder construir um plano que passa por dois vetores, essa é a própria definição de plano. Acho que se vocês estudaram álgebra linear, vocês vão lembrar disso. Dois vetores definem um plano. Tá? Então, se eu tenho dois vetores, independente de qual direção que eles estejam, pode ter um vetor para frente do plano do quadro e um vetor para cima. Eu posso definir um plano entre eles. Pode ter um vetor para lá e um vetor para cá. Eu posso definir um plano entre eles. Então, dois vetores definem um plano. E esses dois vetores escritos em um plano específico, esses dois aqui, por coincidência não, por facilidade, eu desenhei eles no plano do quadro. Mas eles poderiam estar em qualquer outro plano abstrato, tá? Que eu queira, né? Esses dois vetores, eles vão formar um ângulo entre si. Esse ângulo, ele pode variar de 0 a 360 graus, né? Não 360 graus em si, mas um valor
bem próximo disso. Tá? Esse ângulo ele varia de 0 a 360 graus. Certo? Quando eu calculo o produto escalar desses dois vetores, eu vou fazer uma regra, tá? E dentro dessa regra, eu posso obter um cosseno, tá? Essa regrinha aqui do produto escalar me diz que o produto escalar entre dois vetores é o produto do módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Tá? Então, o produto escalar vai me dar um valor numérico, que é um escalar, e esse valor numérico ele vai ter exatamente o valor representado por esse produto entre três grandezas, né? Três números. Isso aqui pode ser positivo ou negativo. Na verdade, o módulo de um vetor é uma grandeza positiva. O módulo do outro vetor também é uma grandeza positiva. Então, o produto desses dois números aqui vai dar uma grandeza positiva. Mas como o cosseno varia de 0 a 360, como o ângulo varia de 0 a 360, o cosseno varia de menos 1 a 1. Tá? Então, o cosseno pode ser um valor negativo ou positivo. De modo que o produto escalar entre dois vetores tenha um valor positivo ou negativo, a depender desse ângulo aí. Tá? Se o ângulo for 0, o cosseno de 0 é 1, perfeito, o valor vai ser positivo. Se o ângulo for, por exemplo, 180, o cosseno de 180 é menos 1. E o resultado disso aqui vai dar um valor negativo. Tá? Essa é a forma que a gente calcula o produto escalar, usando vetores, usando o módulo dos dois vetores. Se os vetores estiverem na representação de vetores unitários, não sei se vocês lembram disso, mas eu posso ter um vetor A escrito assim, ó. Ela é um número AX, é a componente X do vetor vezes o vetor unitário E, mais a componente Y do vetor vezes o vetor unitário J. Tá? E tem um vetor B, escrito como sendo um BXI mais um BYJ. Pensando que eles estão no plano. Eles só têm componentes x e y. Eu posso fazer o produto vetorial desses dois vetores. Ou primeiro, calculando o módulo de cada um deles. Aí eu tenho que achar uma maneira também de desenhar esses vetores no plano e achar o ângulo entre eles. É uma maneira, usando essa equação, exatamente essa equação que está aqui. Deixa eu colocar ela aqui embaixo. Produto de A escalar, é assim que a gente lê, tá? A escalar B. A vezes B aqui não é vezes de escalar, vezes o cosseno do ângulo formado. Tá? Se eu tenho os vetores na forma unitária, eu posso encontrar esses módulos e esse ângulo de alguma maneira. Mas existe uma maneira mais simples. Qual a maneira mais simples? É escrever essa equação aqui, ó. A escalar B vai ser um número que vai ser dado pela seguinte regrinha. AX BX mais AY BY. Tá certo? AY BY. É o produto de suas componentes X vezes a componente Y. Tá? Se vocês fizerem isso aqui para valores numéricos, tem que dar o mesmo resultado dessa continha aqui que vocês vão fazer usando outros artifícios. Tá certo? Então, isso aí é o produto escalar. Existe um outro produto entre dois vetores. Esse eu não vou falar muita coisa sobre ele, porque a gente não vai usar, né? Normalmente a gente usa produto vetorial, talvez lá em Mecânica 2, talvez não. Mecânica 2, vocês vão usar o produto vetorial. Chega lá, o professor certamente vai ter que fazer uma revisãozinha, porque é importante ensinar um produto vetorial. Tá? Bom, mas o produto vetorial, qual é a definição? A definição é que você tenha dois vetores
e você faça um produto entre eles. Só que diferente do produto escalar, representado por um ponto, o produto vetorial a gente vai representar por um x. Tá? Então eu faço produto vetorial de A com B. A vetor B. Aqui é A escalar B. Tá? A vetor B. Isso não é mais um número. Isso aqui vai me dar um outro vetor. Isso aqui vai me dar um outro vetor. Por isso que ele tem esse nome de produto vetorial. Porque o resultado do produto é um vetor. Tá? O resultado do produto é um vetor. Esse vetor aqui, assim como todos os vetores, tem que ter um módulo, uma direção e um sentido. Tá? Primeiro, qual é o módulo desse vetor? O módulo desse vetor C é definido pela seguinte regrinha. É o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B, ó, parecido com o que está lá, só que em vez do cosseno, nós usamos o seno. Seno do ângulo formado entre esses dois vetores. Só que está aí, o módulo do vetor. Tá certo? Esse ângulo aqui agora, aqui não tem problema, mas aqui sim. Tá? Sempre que eu representar os vetores na representação geométrica, eu tenho dois ângulos. Eu tenho um ângulo interno aqui, que é o menor ângulo entre eles, e tem um ângulo externo aqui, que é o maior ângulo entre eles. Eu vou chamar de alfa. Tá? Alfa e teta. Nos dois casos, vocês usem sempre o menor ângulo entre esses dois vetores. Sempre o menor. No caso do cosseno, não vai fazer diferença, porque o cosseno desse ângulo menor é igual ao cosseno desse ângulo maior. É igual. Dá, inclusive, para a gente mostrar isso, usando uma trigonometria aí de arco duplo, enfim. Agora o seno não. O seno do ângulo menor é diferente do seno do ângulo maior. Na verdade, eles estão defasados por um sinal. O seno do ângulo menor vai dar um valor positivo e o seno do ângulo maior vai dar um valor negativo. Tá? Então a diferença é essa. Então na hora de usar, tomem cuidado para usar sempre o menor ângulo entre eles. Tá certo? Sempre o menor ângulo entre eles. Aí vai dar sempre certo os dois casos e o produto de dois vetores. Eu tenho o módulo desse vetor, o módulo é uma grandeza positiva. Então aqui eu tenho um módulo do vetor, isso aqui vai dar sempre uma grandeza positiva se você usar o menor ângulo entre os dois vetores. Tá? E a direção e o sentido. Essa que é a dificuldade de se trabalhar com produto vetorial. A direção desse vetor vai ser uma direção que é perpendicular ao plano formado desses dois vetores. Lembra que eu falei que dois vetores formam um plano? Dois vetores definem um plano? Então, esses dois vetores aqui vão definir um determinado plano. Digamos que o plano seja esse plano do quadro aqui. A forma mais simples da gente ver isso é o plano do quadro. Eu tenho um vetor escrito aqui no plano do quadro, eu tenho outro vetor também escrito no plano do quadro. Então, esses dois vetores vão definir o plano do quadro especificamente. Tá? Consequentemente, esse vetor C ele vai ser perpendicular ao plano do quadro. Perpendicular é uma coisa que vai estar ou para fora do plano do quadro, para fora, que eu digo aqui é para frente, ou para dentro do plano do quadro, mas é sempre perpendicular. Tá? O que é uma coisa perpendicular à outra? É o que faz 90 graus com, no caso, perpendicular ao plano, né? 90 graus com o plano. Tá? Então, eu tenho um vetor que vai estar apontando ou para fora, ó, pincelzinho aqui. Imagina que esse pincel tem uma ponta, que representa um vetor. Ele vai estar apontando para fora, fazendo um ângulo aqui ó, de 90 graus. Deixa eu colocar aqui na frente de vocês. Deixa eu puxar aqui um pezinho. Digamos que os vetores formam esse plano aqui. Esse aqui o meu mousepad, né? Mousepad. Digamos que os vetores formam um plano. Aqui eu estou mostrando só uma parte do plano. E o plano seja esse aqui, ó, um plano na horizontal. Tá? Um plano na horizontal. Se dois vetores formam esse plano na horizontal, o vetor C, formado pelo produto de A e B, ele vai ser um vetor perpendicular ao plano desses dois vetores, ou seja, vai estar apontando para cima, tá? Fazendo o ângulo de 90 graus com aquele plano. Então, seja lá for, qual é o plano que esses dois vetores vão formar, poderia ser um plano abstrato cortando na diagonal a sala, tá? Poderia ser um plano abstrato. Nessa situação, você vai ter que calcular
um vetor C que é perpendicular a esse plano abstrato. Aí faz na cabeça, né? Abstrai a informação de onde é que está o plano e abstrai que eu tenho que ter um vetor perpendicular àquele plano específico. Então, o vetor C está em uma direção perpendicular ao plano formado por esses dois vetores. Tá? Essa é a direção. Qual é o sentido? Para calcular o sentido, porque percebe, em um plano eu posso ter uma coisa perpendicular, mas essa coisa pode ter dois sentidos, ou saindo do plano do quadro, ou entrando no plano do quadro. Essas duas situações são perpendiculares ao plano do quadro. Tá? Para calcular o sentido do vetor C, eu tenho que saber a disposição dos dois vetores A e B, obrigatoriamente, A e B. Digamos que eles estejam dispostos dessa forma, tá? Se estiverem de outra forma, é claro que o sentido vai ser diferente. Tá? Qual é o menor ângulo aqui que eu tenho entre eles? É esse ângulo aqui. Certo? Então, para fazer isso, vocês usam uma regrinha chamada regra da mão direita. Não é uma arminha, mas é o seguinte, você constrói os três dedos. Digamos que eu tenho aqui o dedo polegar, eu tenho aqui o dedo indicador e o outro dedo aqui que serve para fazer aquele xingamento que eu não vou dizer para vocês. Mas eu tenho esses três dedos, eles formam uma coisa aqui que eu vou chamar um sistema ortogonal, que é isso aqui. Eu tenho dois vetores perpendiculares. Perpendicular a esse sistema, eu coloco o outro vetor. Então, esses três vetores aqui são perpendiculares entre si. Esse é perpendicular a esse é perpendicular a esse, e esse é perpendicular a esse. Tá? E esse é perpendicular a esse. Certo? Esse sistema ortogonal, ele permite obter o sentido desse vetor C. Certo? Permite obter como? Tá? Vocês vão colocar esses dois dedos aqui, o indicador e o dedo do cotoco. O indicador na direção do vetor A, o indicador na direção do vetor A, o cotoco mais ou menos ali na direção do vetor B. Tá? Olha o que eu estou fazendo, eu estou colocando o cotoco na direção do segundo vetor do produto. Primeiro vetor é o dedo indicador, segundo vetor ali mais ou menos o dedo do cotoco, tá? E esse terceiro dedo aqui, que é o polegar, vai indicar o sentido do vetor C. Nesse caso aqui, o vetor C vai estar apontando para dentro do quadro, tá? Essa regrinha é chamada regra da mão direita. O vetor C vai estar apontando para dentro do quadro. Certo? Se eu mudar a disposição aqui, se eu colocasse, por exemplo, B em cima e A embaixo, B em cima e A embaixo, usando a mesma regrinha, o indicador na direção do vetor A, o cotoco na direção do vetor B, o dedo polegar agora vai estar para fora. Tá? Então, nesse sistema aqui, eu posso ter um vetor para fora, nessa disposição. Se eu trocar os vetores, ele vai estar para dentro. Tá? Isso me indica o seguinte: se eu trocar a ordem aqui, isso não vai dar mais esse mesmo vetor. Certo? Dá para mostrar isso? Eu não vou fazer, porque a gente vai perder tempo demais. Mas B, vetor A é igual a menos o vetor C. Tá? Menos o vetor C. Então, eles não são comutativos, né? Você não pode trocar a ordem e imaginar que vai dar a mesma coisa. Não dá. Um dá menos o outro. O outro está faltando aqui o vetor C, né? Pronto, vetor C. Então, tá aí. Isso é o que nós queremos falar sobre produto de vetores, tá? Eu vou parar o vídeo agora para não ficar longo demais. Aí eu volto e continuo aqui falando sobre trabalho, certo? Só um instante.